Esclarecimento. O conteúdo a seguir vem de nicho católico e é produzido com o intuito de tratar assuntos a partir do cotidiano os relacionando à fé, com a finalidade de evangelizar e catequizar, comunicando o que cremos, mas também ensinar, aconselhar, animar, encorajar e por vezes, exortar e corrigir a quem é declaradamente católico apostólico romano. Se por acaso você não comunga da mesma fé, com toda a certeza é muito bem-vindo, bem-vinda, e é uma alegria o seu acesso. Somente esclarecemos que um eventual conflito de ideias, de opinião ou incômodo com alguma declaração sobre a crença e a moral católica, não necessariamente é um ataque ou ofensa, mas sim um esclarecimento a respeito do que a Igreja Católica ensina e adverte para seus fiéis. Desde já, muito obrigado pela compreensão. Nos dedicamos para preparar um bom conteúdo para você. Desfrute! Fala batizada, fala batizado, bem-vindo ao Rumo à Meta, esse apostolado, essa iniciativa de evangelização católica que procura, através da conversa, do bate-papo, trazer conhecimento, testemunho e vivência de fé com descontração e com bom humor. Desde já eu peço para que você possa estar pronto a curtir esse vídeo, assim como comentar e até compartilhar nas suas redes sociais, para seus amigos, família. Não é por monetização, esse canal não é monetizado, mas sim para que a plataforma possa entender que esse conteúdo está sendo reconhecido e assim chegue a mais pessoas. Muito obrigado, desde já. Ontem foi dia de Nossa Senhora de Lourdes, foi sob esse título da Santíssima Virgem que eu me consagrei pelo método São Luís de Montfort, graças a Deus. Também estamos às vésperas, encostados nos retiros e encontros de carnaval que acontecem pelo nosso Brasil afora, onde muitos têm a possibilidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Como também este aqui que vos fala também já experimentou. E mais importante ainda, estamos às portas da quaresma deste ano de 2026, que inicia na próxima quarta-feira com as cinzas. Tempo onde de forma muito especial somos chamados à conversão, busca de santidade, busca de viver como quem quer estar rumo à meta. Eu sou o Ego, já falei demais, então simbora começar. Se eu tivesse e eu tenho que descrever ele numa frase, seria, vamos lá. Segundo suas palavras, ele é esposa e pai, mas tem mais coisas que envolvem o nosso papo, que eu vou também saber diretamente dele. Ele está aqui, Jefferson Cerqueira, vulgo Jefinho. Bem-vindo, mano. Deus abençoe. Amém. Obrigado aí. Eu que agradeço o convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Esse projeto tão bonito, né? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Com a graça de Deus. Amém. Você falou que só mandou. Eu perguntei para esse abençoado o que ele é das credenciais para poder apresentar, falar alguma coisa. Ele falou assim: fala que eu sou esposa e pai. Ok, eu sei. Mas a conversa vai puxar outro assunto que eu quero saber também. O Jefinho também é teólogo. Você é bacharel. Como é que é? Bacharel, né? Bacharel em teologia. Teologia católica. E também o trabalho dele na Força Aérea. Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira é como? Sou mecânico de voo. Mecânico de voo. Isso, e dou aula aqui na escola de especialistas também dos assuntos inerentes a esse assunto. Né? E também voa? Também vou. Também voa. Então, porque o papo nosso vai rodar justamente nesse sentido, gente. Dentro daquilo que o Rumo à Meta, né, propõe, a gente também quer conversar, a gente sempre pega aquilo, um link, né? Uma coisa muito que o Padre Léo fazia, né? Eu lembrava que Jesus fazia. Um link daqui para poder estar conversando sobre as coisas do céu, as coisas de realidade. E falando justamente dessa questão do ser aviador, do estar, é um ponto de vista diferente, quanto também que nós temos que ter um ponto de vista com relação à eternidade, mesmo vivendo nessa terra. Os pés plantados no chão, mas o coração, o olhar voltado para o alto. Mas antes de mais nada, Jefinho, eu queria só mostrar para você um videozinho, lembrando algo que nós fizemos há 5 anos atrás já, 2020, né, nesse mesmo local, uma super live do Rumo à Meta que foi realizado, foi feito, tem salvo. Eu quero só apresentar um trechinho do Jefinho para vocês, para ele também. Quando eu vou conversar com alguém, eu dou o exemplo seguinte: olha, dá para ir daqui até os Estados Unidos a pé? Dá. Mas é mais fácil de avião. É verdade ou é mentira? Verdade. Então eu vou fazer o quê? Eu vou para o avião. Eu vou seguro. E, gente, olha só. O motor é o Espírito Santo. Ele não falha.
não vamos cair. O condutor é Cristo, o piloto é Cristo, ele não falha. E o avião é a igreja. Palavras de aviador, né? Quem sabe estava falando, e também sabe também do ponto de vista teológico. Mas, então, Jefinho, uma coisa que a gente percebe muito hoje, que falta esse olhar de transcendência mesmo, né? De olhar para a eternidade. As pessoas, mesmo sendo católicas, mesmo sendo cristãs, procuram apenas uma vivência terrena, esquece de tudo que é eterno, parece. Né? A única responsabilidade que tem, parece que é a eternidade, mas nem eu aviso desse jeito, é a missa no domingo, e olha lá. A partir do seu conhecimento, nessa questão de estar no alto, né? Literalmente falando, estar nas nuvens, estar um ponto de vista diferente, também no ponto de vista de fé. Como que você vê isso? Você percebe também que as pessoas não é uma visão muito míope quanto a isso também, a fé? Sim, sim, é interessante, né, Diego, ver esse vídeo aí, para a gente começar a refletir um pouco sobre essa questão, e já volto para a sua pergunta, no sentido digamos assim, da descontextualização da fé, né, dessa perda de visão do necessário, do principal. Mas olhando esse vídeo, eu me recordo de 5 anos atrás, onde estava um pouco mais de cabelo, um pouco mais magro, e eu tinha uma filha só. Tinha só a Sofia em 2020. É um assunto que a gente vai voltar a conversar sobre isso aí. E assim, eu não imaginava que 5 anos depois eu já estaria indo para o meu 5º filho, para o Isaac, né? Que com a graça de Deus está chegando aí. Então, volto para responder sua pergunta. A fé é isso. A fé é dar passos em direção daquilo que a gente não vê, mas confiando em Deus, sabendo que permanecer nisso é motivo de felicidade. Sempre digo isso pro pessoal, assim, eu uso a frase do Tiba, né, do querido Tiba aí, que diz que, puxa, que ato de coragem e tal, ter tantos filhos hoje em dia, né? Eu falo assim, bom, eu não sabia que é um ato de coragem ser tão feliz, porque quando você entende que viver e permanecer na fé, que é esse avião que eu disse aí, que é a igreja, e tudo aquilo que ela nos ensina, se nós soubéssemos que isso é motivo de felicidade, isso não seria pesado. Isso não seria nem tido como um ato de coragem, mas apenas o viver, né? Então, trazendo para a realidade do alto, para a realidade de estar perto do transcendente, quando a gente faz essa experiência do voo, né? Muito interessante. Quando o nosso corpo ele se eleva num voo, a gente inevitavelmente faz a experiência também do nosso espírito se elevar. A gente começa a ver as coisas menores. No alto é tudo mais silencioso. A gente tem uma noção muito clara da nossa limitação. Quando a gente olha e fala assim, meu Deus, olha o tamanho disso e quem eu sou. E mesmo assim, Deus nos convida a fazer uma experiência de ser amado. Porque a gente fala, puxa vida, olha o tamanho disso aqui. E Deus me ama de forma singular, de forma pessoal. Então, em relação à fé, não é? A essa miopez da fé, se há esse termo, eu acho que o que falta mesmo, falta para mim muitas vezes, né? E aí a gente tem que pedir a graça de Deus, é entender que quando a gente decola num voo, a gente tem um plano de voo, a aeronave tem que estar bem pré-voada, bem com a manutenção em dia, a gente tem que saber que a gente está decolando com um destino. A gente não decola assim, vou voar. É a meta, né? É a meta. Quando a gente entende que existe uma pátria a ser buscada, né? Só não cortando, mas já cortando. Sim, sim. Uma frase que me veio agora, eu vi esses dias. Tem gente que acha que por estar caminhando, está progredindo. Não, só está indo para frente, exato. Só está saindo do lugar, mas está indo para onde? Sim. Aí vem a diferença. Vai estar progredindo se estiver caminhando rumo a alguma meta. Exatamente. A alguma meta. Né? Sim. E é isso, exatamente. E tem acreditado, né, popular, que diz que se eu não sei para onde eu vou, eu não chegarei. Eu não chegarei. Porque se a gente olhar os nossos irmãos tão assim, carentes aí de rua, que vivem zanzando aí, né? Por entre as ruas, eles não chegam a lugar nenhum. Isso é muito triste.
E ainda tá porque não querem chegar, né? Nunca, muitas Não vezes faz sim, questão nenhuma de não chegar em faz. nenhum lugar. Só então Eles acaba. entram numa estagnação ali porque é mais cômodo, talvez, não sei, mas a grande questão talvez, eu não sei se a gente já deve ter partilhado isso, né, irmão? Mas depois dos 4 filhos, a memória ela começa a falhar um pouco. Mas acho que a passagem que inspirou esse apostolado seu, esse projeto do Rumo à Meta, talvez você esteja lá em Filipenses 3, fala Sim. que nós somos, a nossa pátria é o céu. É para lá que nós devemos rumar, né? Então, eu acredito que a nossa fé ela tem que estar baseada num destino, trazendo como referência aí a aviação. Quando eu decolo, eu faço um plano de voo aqui de Guará, né, que é onde eu trabalho. Por exemplo, com destino a Brasília, a gente tem que chegar. Eu não sei porquê, mas como é que é feito o plano de voo? Não sei se você tem como resumir isso, mas como é que é feito? Porque eu acredito que deve ter um paralelo para a gente. Sim, o plano de voo é o seguinte, a aeronave está voando aí no espaço aéreo. Então, o espaço aéreo tem que estar conhecendo a sua missão. Para de onde você está saindo. Tem uma central para você saber onde está indo. Tem um centro de controle. Então, por isso que você tem que saber muito bem onde está indo. Exatamente. E você tem que informar essa central, esse centro de controle, né? Do espaço aéreo. Então, eles têm que saber o horário que você está decolando, o horário que você está saindo. Inclusive, os atrasos devem ser ali respeitados, tem um limite, né? Uma tolerância. E se você perder essa tolerância, tem que refazer o projeto de voo, o plano de voo, né? E aí... Já fazendo um paralelo, praticamente assim, se você for atrasar, aí já atrasa quando peca, na vida da rota. Seria depois da confissão. É a confissão e rearranjar o rumo diante da central. A rota muda. Às vezes, como eu ia dizer, às vezes a altitude de voo que você tinha planejado, para um próximo plano de voo você vai ter que mudar. Então, porque no plano de voo você coloca, vou voar 10 mil pés, saindo de Guará para Brasília, por exemplo, vou voar 12 mil. E aí, eventualmente, no decorrer do curso, aí, se você tiver formações meteorológicas que são perigosas, você pede para o controle aí um afastamento lateral ou mudança de altitude aí para transcorrer o voo de forma mais confortável, mais segura, né? Então, o plano de voo, no geral, é isso. É a hora que você decola, a hora do pouso, a altitude que você vai manter, e aí você informa outras coisas, né? Pessoas a bordo, autonomia de combustível e assim por diante. Porque o controle tem que saber, não é? O que vai acontecer com essa aeronave. Ela tem que chegar em algum momento, em algum lugar. Se não chegar, aí os pacotes aí de emergência são acionados. Então, eu te cortei porque você estava falando isso, porque daí você faz esse plano de voo. Aí, a partir do plano de voo, depois de tudo tem que ser autorizado pelo órgão competente. Se ele falar, olha, não, esse horário não dá, ou nessa altitude não dá, tem outras aeronaves que vão estar trafegando aí. Então, após isso, aí você consegue decolar. Então, tem um alternativo, isso é interessante, né? Fazendo um paralelo aí tem um alternativo. Então, vamos supor, se você está decolando daqui de Guará para Brasília, chegou em Brasília, poxa, caiu o mundo lá de chuva e tudo mais. Chuva é um problema muito sério para aviões, principalmente pequeno porte, que não tem auxílio ali. Então, você tem um alternativo. De Brasília, se eu não me engano, é Anápolis, ali no Goiás. Então, você chegou em Brasília, viu que não tem possibilidade de pousar ali, você alterna para Anápolis, né? E isso no plano de voo, a tripulação do avião tem que planejar bem para ter o combustível necessário para alternar. Então você não pode, aqui a gente fala, tem que ter uma gordurinha. Você não pode chegar lá com o combustível, autonomia, para só chegar em Brasília. Você tem que ter um pouco a mais. Se não der certo aqui, eu alterno para o aeródromo, né, para o aeroporto mais próximo. Então, essa gordurinha para a fé a gente podia trazer na realidade assim de que... Vamos fazer só o mínimo, talvez. Só os preceitos que a igreja pede, a gente tem que fazer um pouco mais. Conhecimento mesmo, né? Vida de oração. Uma das coisas que o Rumo à Meta, a proposta também do Rumo à Meta é justamente isso. Também levar um pouco daquilo que a igreja tem, a nossa igreja ela é rica demais. Sabe? A igreja católica ela é uma... A gente vai ali às vezes pela liturgia das horas, né, ofício de leituras, ali todo dia tem a segunda leitura, que sempre traga alguma coisa da igreja, a tradição.
Gente, só um por dia. Você olha aqui e fala assim, meu Deus do céu, é muita riqueza de conhecimento, de doutrina, de vida, de vivência. E é triste quando as pessoas não acham que necessitam dessa gordurinha na fé. Com certeza. Acho que pode chegar lá, pode chegar no céu, pode chegar na meta, pode viver nessa vida aqui no basicão, né? E a maioria faz isso, né? E assim, gente, ó, básico, a gente fala assim, não, mas é o básico do básico do básico do básico que a pessoa acha que tá ótimo para a fé. Exatamente. Sabe? É como se assim, se eu falar errado, você me fala, você me corrige. É como se eu quisesse sair, igual você falou, de Guará para Brasília, mas um combustível para bater só em Minas Gerais. Muita gente faz isso. E conta que ali Deus vai soprar o avião aí, para chegar depois. aí vem as ideias de outras fés, né? Você está sendo plural aí, de outra fé que se coloca na fé católica, daí quer bagunçar o coreto e achar que Deus tem a obrigação de ficar se abaixando pra gente. Porque a pessoa fala assim, não, mas Deus vai prover. Deus proveu. Deus deu para a mulher da viúva lá de Eliseu, né? Deus deu o azeite, tá, mas não tinha mais nada naquela região, no meio de um deserto. Não tinha supermercado mais próximo, poxa, né? Aí sim, Deus vai prover, mas não é nesse sentido, aí beira a tentação, né? Sim. Eu tentar, Deus, se pular, não, Deus vai me segurar. E olha, gente, perdão. Essa questão da tentação é muito cabuloso, porque a gente vê lá, né? O diabo usa isso para falar de Jesus. E voltando para a aviação, porque ele fala assim, praticamente você vai ser segurado no ar. Sim, sim. Pula daí que tá lá no Salmo 90. Salmo 90, todo mundo deixa aberto em casa. Acho que por isso que o diabo já decorou. Tanto que já leu na casa dos outros. Sabe, é uma coisa assim, Deus tem que me sustentar se eu quiser pular, se eu quiser ir. E se ele não fizer isso, ele tá errado. Mas ele já deu tudo. Ele já deu toda. A central já deu toda o direcionamento para voar. Né? Porque assim, você pode voar, mas tem toda uma diretriz, como você falou. Não é só o plano de voo, você tem que saber várias coisas antes. Sim. Você não pode simplesmente falar, é legal voar, vou entrar no avião e. Não pode ser somente isso. Tem uma formalidade bem estruturada e bem rígida ali para você ter as licenças aí para estar voando, né? Tanto os pilotos, como agente mecânico, como todo mundo envolvido no voo. Falou em relação a essa questão do básico. Teve um vídeo aí, acho que viralizou esses tempos atrás, aí, começo de 2026, do Dom Adair José falando sobre a secularização da fé, né? Então é o que tem acontecido muito. Deus me serve. Eu acho isso de um absurdo tão grande, porque Deus nos ama de graça. Deus nos ama porque Ele é amor. Não porque a gente merece alguma coisa, porque, pelo contrário, a gente não merece. Se Deus fosse agir conosco pelo que nós merecemos, puxa vida, né? Talvez não poderíamos dedicar a Ele a misericórdia, né? Ele é a misericórdia. E aí, Diego, trago também sobre essa questão da fé, da experiência do voo, algo que quando você estava falando me tocou aqui o coração. A questão da confiança. A fé também ela tem essa vertente da confiança, de confiar. Né? Quando nós vivemos pela fé, na verdade a gente está confiando e exercitando a esperança, né? Essa virtude que nos foi, né, dada por Deus. E quando a gente entra no avião... 16, né? Quem tem esperança vive diferente. Vive diferente. E quando você entra no avião, você está... O pessoal usa muito isso aí como história para contar em pregação falando sobre a fé. É muito comum. Fala assim, quando eu entro num avião, eu tenho fé que o piloto ali ele está preparado e, digamos assim, capacitado para levar essa aeronave até o chão novamente. E isso sim, de fato, é um exemplo de fé. A gente tem fé que o piloto está preparado. Mas, e o passageiro ali? Será que ele está preparado para, se caso esse avião cair, se encontrar com Deus? A gente sempre quer voltar. E voltar para onde, né? Voltar para a vida de pecado, voltar para os antigos vícios. O homem velho fica ali do lado, sempre tentando. Puxa vida, e se Deus chamar? E se for a hora? Né?
E aí entra muito essa questão de quem tem medo de avião, não é? É interessante, porque... Eu sou um deles. porque Mas eu já tenho problema com a altura já. Isso, mas tem a questão... Pior que esse abençoado já falou assim, a próxima que eu subir, você vai junto. Falei mesmo, vou levar ele. Porque tem a questão fisiológica, né? A Carol tem problema de labirintite, né? Minha esposa, eu acho que também o meu caso é esse tem essas questões fisiológicas e tem a questão do transcendente do fim, do fazer a experiência com aquela coisa finalística, né? Puxa vida, se eu entrei aqui nesse avião e eu lembrei agora do Ariano Suassuna falando assim que ele não subia de avião porque o avião, o carro, ele pode encontrar um buraco na rua. O avião, ele anda em cima do buraco, qualquer situação, né? Exatamente. Porque são os acidentes de aviação, geralmente eles são drásticos, né? Eles são fatais. Embora seja um meio de transporte muito mais seguro, por exemplo, do que os terrestres. Isso já é comprovado. Até o Super Ninja falou isso no filme. Porque... Ele não sofre acidente em lugar nenhum, né? Mas é isso, cara. Eu acho que é muito interessante fazer esse paralelo da experiência com o fim. Porque, puxa vida, ontem... Toda vez que vai subir, pode ser o último, como toda vez que a gente acorda, todo dia que a gente acorda de manhã, pode ser o último. Exatamente. Quando eu saí de casa e vim pra cá, eu faço o meu padrinho de consagração, padrinho Pedro, ele faleceu dessa maneira, aquele dia que já fala, né? Ele acordou, não acordou morto, mas ele sentou na cama e infartou. E caiu em cima da minha madrinha. Uma boa morte, né? E tinha o quê? Faz muito tempo isso, eu era criança, para adolescente. Né? Então, era um menino de Eucaristia, vivenciava tudo, mas assim, a finitude é incrível, né? Todo mundo vai ter esse fim e ninguém se prepara. Ninguém se prepara, exatamente. E ninguém faz esse plano de voo. Teve o acampamento acho que é Revolução de Jesus, se não me engano, que teve na Canção Nova dias atrás. E teve o show do Missionário Shalom, e ontem eu estava terminando de arrumar as crianças para dormir, eu coloquei lá falei, nossa, cara, deve estar assistindo o show do Shalom, e a gente gosta. Aí eu coloquei lá e na hora estava tendo um momento de oração. Acho que é o Gustavo lá, que é um dos integrantes lá do ministério, ele estava conduzindo um momento de oração, ele perguntou para a juventude, falou assim, gente, vem cá, vocês acreditam mesmo que vocês podem ser santos? E aí ele perguntou isso umas 3, 4, 5 vezes, não lembro. E puxa vida, eu estava ali naquele ambiente todo corrido lá de casa e tal, arrumando ali, criançada, botando roupa. Mas depois eu fui dormir e fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei assim, puxa vida, será que eu acredito mesmo que eu posso ser santo? Será que isso é uma coisa que é palpável para mim, que é possível? Ou eu fico nessa de, não, a santidade, isso, aquilo, tal, mas de fato eu não acredito. Porque... Trazendo para o paralelo do avião, se eu não acredito que aquele avião vai me levar até o destino, puxa, eu não entraria nele. Eu não entraria nele. Se eu entrasse no avião e alguém falasse, pode ser que esse avião se perca no meio do caminho aí, caia em algum lugar. Bom, eu não entraria nesse avião, de forma alguma. E acontece em alguns planos de voo, a gente fica meio temeroso com certas coisas e a gente, vamos mudar um pouco a rota, Então, se eu acredito que eu posso ser santo, poxa, eu tenho que acreditar de verdade. Acreditar mesmo, viver com essa verdade no coração e ir rumo à meta. O ir rumo à meta, e é legal a logo do projeto, tem uma mão indicando, né, o céu. O indicar o céu indica movimento, indica ir, não é ficar parado. Então, inclusive o avião, se o avião ele fica parado, ele cai. Um dos princípios aerodinâmicos aí de sustentação da aeronave, que é o de Bernoulli, que é o maior vetor de sustentação do avião, é ele estar voando. Se ele estiver parado, ele vai cair. O pessoal lembra da bicicleta, né? Se você ficar parado da bicicleta, você cai. O avião é mais ainda, porque o avião é mais pesado que o ar. Então, se você não estiver voando, não cria sustentação, a aeronave vai cair. O helicóptero, mas o helicóptero não, mas o helicóptero, o rotor está girando. Está gerando sustentação pelo movimento. Então, acreditar na santidade é ir em busca da santidade. Não parar. Papa Leão XIV falou isso no consistório para os bispos. A importância do parar para retomar. Isso. Né?
E o Papa Francisco, por isso que eu lembro, falava muito da questão do não parar, mas no sentido de não é ficar fazendo as coisas. Porque o pessoal da igreja, você fala assim, você não pode parar. O pessoal pensa que fica fazendo 1000 coisas na igreja. Não é. É questão na fé, é no dia a dia, né? As orações tem que fazer. O não parar é não estagnar no sentido de, igual você falou, não achar assim, não vou conseguir mesmo, então deixa por aqui. Não, mas é sempre se esforçar, né? Sim. E o momento justamente também lembra isso. Sim. E é aquela passagem de São Paulo, acho que é os Romanos, se eu não me engano, enfim, que diz assim, não se conforme com esse mundo. Sabe? Ele não está sugerindo, pode ser, não se conforme. Não toma forma. E geralmente a gente toma forma quando a gente está parado. Já viu o bolo? Quando você coloca numa forma, você vai jogando ali, ele vai... no sofá, né? Você vai lá, vai encostando. Você vai parando. Aí o sofá que deveria ser um ponto de descanso, acaba tendo a sua forma, de tanto que você fica sentado nele. Exatamente. E nesse aspecto, o São Tomás de Aquino, ele fala uma coisa que para mim, assim, e o Padre Paulo Ricardo usa muito isso, né? Digamos, esse braço da teologia que fala sobre a fé, que é algo motivado por nós, pela graça de Deus, mas motivado por nós. É um convite da nossa inteligência, da nossa vontade a agir. Então, quando eu falo, puxa vida, eu quero ir com uma meta, a minha inteligência, ou seja, o meu intelecto, meu livre-arbítrio, ele tem que convidar a minha vontade a fazer os atos de fé. Não adianta simplesmente falar assim, puxa vida, eu vivo pela fé, cara, e tal, não sei o que lá, mas tá ali no pornozinho, tá ali pecando contra a castidade, tá ali mentindo, tá ali murmurando, tá ali fofocando. Puxa vida, você não tá tendo atos de fé. Então você não tá indo rumo à meta. Na verdade, você está se conformando ao mundo. É muita vontade e pouca ação. Pouca ação. E é o que acontece muito. Se você ligar o motor, você tacar o motor no avião, ligar até não sei se consegue fazer isso, acelerar até o último, mas não pôr ele para mover, isso. Vai ficar no chão, né? Vai ficar no chão. Mas o motor está no último. Isso. Exemplo, no avião tem é interessante isso aí. Se você der potência no motor, ou seja, acelerar ele, mas não mudar o ângulo das pás da hélice, eu não gero empuxo. Então tá girando ali, fazendo barulho, fazendo estardalhaço, só fazendo barulho, gastando combustível, mas ele não vai. Então, para que haja movimento, para que haja ali a nossa tração, eu preciso mudar o ângulo da pá. E é uma outra manete, é um outro controle. A minha mão tem que sair da aceleração e ir para o ângulo da pá. Talvez aqui seja os atos de fé. Talvez aqui seja mudar os ângulos, mudar os caminhos, mudar a mentalidade, mudar algumas visões. Aí você consegue fazer com que essa aeronave avance, e ela avançando, ela alça voo. E talvez aquela profecia tão linda, né, que fala que nós fomos feitos para voar como águias, se concretize, aconteça. E mesmo que a gente não tenha capacidade da AI como de Santa Teresinha, a gente não tem desculpa não ser santo. Isso que é interessante. É verdade. Mas eu não sou águia, então não adianta, eu vou ciscar pro resto da vida. Não, Santa Teresinha veio, quebrou suas pernas e falou o seguinte: eu não sou águia, mas sou passarinho. Se o senhor me sustentar, eu vou voar do mesmo jeito. Exatamente. Mano, a gente faria um podcast de umas 4 horas aqui direto, se fosse ficar. Quero agradecer de coração, mais uma vez. Como eu disse no começo, o Jefinho é o camarada que... Eu tenho até medo de comentar alguma coisa. Jefinho, eu tava pensando em fazer isso. Que ele fala assim, quando que vai ser? Não, eu tô pensando. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Dá um abraço na Carol e nas crianças, né? Com certeza. Uma das crianças dele, o menino Samuel, é meu afilhado. E com a graça de Deus, a gente está só começando, vai ter vários outros com uma meta, vai estar aqui com outros assuntos, principalmente sobre família numerosa. Com a graça de Deus, a gente vai estar conversando também sobre isso mais para frente. Mas Deus te pague, Deus abençoe. Brigadão mesmo. Até a próxima, se Deus quiser, Amém. né? Foi uma alegria aí, prazerzão, e conte com a gente, estamos juntos. Joia, Deus abençoe. Amém. E agradeço também a você que acompanhou até aqui. Se esse conteúdo gerou valor para você, peço que você possa aí curtir, compartilhar, comentar, tá, nas suas redes sociais. E, já que a gente está se preparando, bom retiro de carnaval para todos vocês, né? Sejam abertos às surpresas de Deus, como dizia o Papa Francisco.
Entremos com um propósito firme nessa quaresma de 2026. Ficamos por aqui, até o próximo Uma Meta, se Deus quiser.